hoje é o dia Star Wars. E eu tô aqui um pouco pra falar de como ele entrou primeiro, né? Como o Star Wars entrou na minha vida. Star Wars entrou na minha vida no final do ano passado. Eu conheci Star Wars através do meu pai, que sempre gostou, então acabou criando valor sentimental. Eu conheci a saga quando era criança, e eu com meu irmão assistia muito. Desde que me conheço por gente, eu assisto Star Wars. Guerra nas Estrelas, pra mim, tem um significado muito, muito importante, porque, diferente de muita gente, eu, como fã mais velho, eu assisti nos anos 80, então eu me lembro bem de quando eu assisti o Império Contra-Ataca pela primeira vez na televisão, não foi nem no cinema. Eu só fui ver Star Wars ano passado. Pois é, podem me chamar de estranho. Porque eu não sei dizer como entrou na minha vida, só lembro que ele estava na minha vida. Lembro de grandes horas perdidas. Perdidas não, no bom sentido. Jogando o jogo de Star Wars, de lutinha. De Play 1 com meu primo. Star Wars alavancou meu relacionamento, tipo, alavancou minha vida afetiva. A minha relação com Star Wars começou quando eu era bem pequeno, por volta de uns 6, 7 anos. Meu pai sempre assistiu, então desde pequenininha, 3 aninhos, eu sentava na barriga dele, eu lembro eu deitadinha e eu assistia os filmes junto com ele. Então era uma coisa assim, magnífica. Eu tenho 26 anos, então quando começaram a sair a trilogia nova lá em 99, eu tava ali próximo dos meus 9 anos e foi assim que eu conheci Star Wars. Quem trouxe Star Wars pra minha vida foi minha mãe. Ela conta de como que ela assistiu os primeiros episódios no cinema quando ela era criança, como que ela assistiu sentada nas escadas do cinema com os primos dela, e isso foi super divertido, assim, da gente saber depois. Com o Despertar da Força, eu nunca tinha parado pra assistir realmente toda a sexologia. E como eu ouvi muito do Bafafá e queria saber como que era, se realmente era bom, e só conhecia o superficial, que é Darth Vader, Stormtroopers e R2-D2, essas coisas, eu fui procurar assistir os 6 filmes. A primeira vez que eu assisti Star Wars eu tinha uns 14 anos, eu até demorei um pouco pra conhecer porque meus pais não curtiam muito. E aí eu tive que achar todos os filmes sozinho e assistir tudo. E eu engoli os filmes. Quando eu comecei o episódio 4, eu não consegui mais parar. Foi através da trilogia nova, nem indo no cinema, mas foi através de um jogo de computador que era muito foda, de joystick, que você pilotava as naves e tudo mais. Era muito foda aquele jogo, foi assim que eu conheci Star Wars. Mas foi muito forte, muito marcante. O primeiro filme que eu assisti foi Império Contra-Ataca mesmo. E eu lembro também de ter colecionado o álbum de figurinhas do Retorno de Jedi também, na época que saiu no cinema. Eu conheci Star Wars em 2005, eu tinha 11 anos de idade, e foi na estreia do episódio 3, foi a primeira vez que eu ouvi falar da saga de uma forma assim mais clara. Star Wars já faz parte da minha vida há muito tempo, eu sou apaixonado por cinema, e um dos filmes que mais me chamou a atenção, dos quais eu sou mais fã desde criança, são os filmes do Indiana Jones. Eu queria ser arqueólogo, eu queria entrar nas tumbas, eu queria usar chicote, pendurar nas coisas. E para você ligar Star Wars e Indiana Jones é muito simples, porque a parceria entre George Lucas e Steven Spielberg sempre existiu. Então o pulo do Indiana Jones pro Star Wars foi muito curto para mim, foi um pulo rápido, foi uma ligação muito rápida. Então o meu filme preferido, a minha sequência de filmes de aventura preferidos, abriram espaço para não digo nem a segunda, mas para outra sequência de filmes de aventura que são tão preferidos para mim quanto o Indiana Jones. Apesar disso, eu sempre ouvi falar, e praticamente esteve na minha vida, né? Porque todo mundo já ouviu falar de Star Wars uma vez na vida, né? Então, tipo, aquilo apelava pra uma criança, tipo, ver os sábios de luz, ver as naves e tudo mais, e eu me tornei fã. Eu comecei pela trilogia clássica, né, 4, 5, 6, por causa que quando eu assisti já não tinha a trilogia nova, episódio 1, 2, 3. Esses eu assisti no cinema, não tive o prazer de assistir os antigos no cinema, porque eu não tenho idade. Star Wars entrou na minha vida muito cedo, eu sempre gostei, mas eu comecei mesmo a virar fã a partir de quando eu conheci o Jovem Nerd com os vídeos deles, então foi quando eu comecei a realmente gostar e virar mais fã do que eu já era, né? Eu gostava, mas nem tanto, e quando eu comecei a ouvir falar, eu comecei a me interessar. Vamos falar o que do Star Wars, né? É o filme que originou todo o blockbuster moderno, desde o marketing pro bem e pro mal, digamos assim, e ao mesmo tempo foi o filme que trouxe esse tipo de história pro cinema contado dessa maneira.
E se não fosse Star Wars, a gente não teria os filmes que tem hoje em dia. E Star Wars mudou tanto, assim, tipo, ao ponto do nosso relacionamento, que a gente decidiu fazer o seguinte, tipo, homenagear em partes. Tanto por exemplo, nossa aliança, é uma aliança temática com I Love You, I Know. O meu pai, ele tinha o costume de alugar fita de videocassete nos finais de semana. E aí meu pai me mostrou a trilogia clássica e eu lembro de ter curtido o filme, não curti do jeito como eu curto hoje, né, em termos de história nem nada, mas em termos visuais, principalmente pelo Darth Vader, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando saiu o Star Wars, na verdade, o que seria o quarto, o quinto e o sexto, na verdade, o primeiro, segundo, terceiro, essas ordens malucas. A gente conseguiu, eu e meu irmão, a gente assistiu quando a gente era mais novo e foi bem legal, porque minha mãe assistiu quando ela era mais nova, a gente assistiu mais ou menos na mesma idade que ela tinha. Isso é bem interessante, bem legal. E o que foi pra mim foi tudo, eu cresci com Star Wars. Eu nasci em 74, fui assistir, já era criança quando saiu o primeiro filme, eu não vi no cinema, mas pra mim marcou profundamente. E o que mudou na minha vida tem mudado principalmente agora, porque com esse novo episódio, né, que tá surgindo e com o que já lançou no ano passado, então, tipo, pra mim foi muito legal poder viver isso, né, porque por mais que eu gostasse, eu não vivia aquilo na época. Só que daí o baque pra valer, o impacto mesmo, foi mais ou menos em 99, quando saiu o episódio 1. Star Wars eu acho legal porque ele traz uma linguagem de ficção e, de certa forma, se você for parar pra pensar, é meio mágico essa história de força e tudo mais. E é incrível você pensar que em 77, com metade da tecnologia que a gente tem hoje, os caras fizeram um filme tão genial que marcou gerações e marca até hoje. Então tem umas lembranças muito legais, e uma das mais fortes, na verdade são duas muito fortes. Uma delas são os AT-ATs, que até hoje é o meu veículo preferido de Guerra nas Estrelas. Aquela cena que eles chegam imponentes em Hoth, eu acho aquilo sensacional, pra mim foi muito forte. Mas eu lembro que houve aquele rebuliço da época, né, porque Star Wars estava voltando pro cinema, e mano, eu vi aquilo, aquela coisa no cinema, aquelas imagens, daquele som, aqueles efeitos especiais. Eu já tô com essa camiseta aqui, que já se tornou praticamente um uniforme. Sim, eu acho que se hoje eu sou nerd, é em grande parte graças a Star Wars, não tem como dizer o contrário. Mas, puta, a saga revolucionou minha vida, assim, acho que 60% da minha personalidade faz parte da trilogia. Já discuti muito sobre o filme, eu sou mega fã de carteirinha. E o que mudou na minha vida, na verdade, foi muita coisa, porque além de eu virar uma fã pra caramba, tipo, agora tudo que eu vejo de Star Wars eu quero pra mim. Assistindo um por dia de Star Wars, e foi amor à primeira vista, eu gostei pra caramba. Hoje em dia, aqui, meu quarto é praticamente todo temático. Grande parte dele temático de Star Wars. O meu filme preferido é o episódio 5, né, o Império Contra-Ataca, sem dúvida nenhuma o meu filme favorito de Star Wars. Amei o episódio 7, achei muito bom. Meu preferido de todos é o Império Contra-Ataca, que é o melhor de todos pra mim. E o momento em que o Darth Vader se revela como o pai do Luke. Eu lembro muito bem de ficar desesperado. Eu olhava pro meu pai assim, pai, como assim, pai? O pai dele tá tentando matar ele! E depois de grande eu gostei pra caramba, porque aí lançaram mais um filme. E pra minha alegria maior, a protagonista era uma mulher. Né, porque o Star Wars era bem mais antigo do que eu. E hoje eu tô tendo a oportunidade de viver realmente essa emoção que os fãs da antiga, eles falavam que viviam. E realmente é muito legal você entrar no cinema e você se arrepiar por ver uma nave passando. Isso é sensacional. Então, eu diria que eu sou parte da geração que mudou, ou melhor, se formou com Star Wars. Mas foi Star Wars, assim, que me deu uma nova dimensão do que era nerdice, do que era, tipo, você se apaixonar por um universo, de você querer se aprofundar naquilo. E isso mudou minha vida do ponto de vista cinematográfico, porque foram os primeiros filmes que eu vi na minha vida que tinham esse grande universo explorado, essa expansão universal. Cara, se mudou minha vida, mudou pra melhor, me deixou com muitas horas de diversão. Eu posso falar com certeza que
que Star Wars teve uma grande influência nessa minha concepção do que é legal, do que não é. Essa coisa tão grande de cinema, apesar de eu não ser tão velho assim, eu via filmes mais fechados, filmes com história mais situada, e Star Wars expandiu meu universo cinematográfico, e isso foi muito importante para a forma como eu vejo o cinema. Eu comecei a gostar mais de cinema de aventura, ficção científica e da própria fantasia por causa de Star Wars, por causa dessa expansão que Star Wars trouxe. E Star Wars traz uma lição muito grande de amizade, companheirismo, como você ser fiel com seus amigos, seus princípios. O que mudou na minha vida foi, acho que me ensinou a, sei lá, ser, nas circunstâncias mais difíceis, você sempre se guiar pelo lado do bem, não ser fraco e não ir para o lado negro da força, não é mesmo? E o que eu acho mais interessante de Star Wars é você pensar que até mesmo o pior dos vilões pode ter um pouco de bom dentro de si. O Star Wars é uma coisa de significado pra mim. Eu posso dizer que ele é família, por causa do meu pai. Eu posso dizer que é ensinamento por causa de todos os ensinamentos que o Star Wars traz pra gente, como força, garra, coragem e ainda mais uma representação feminina nesse mundo maravilhoso. É uma história de linhagem perdida de heróis, meio Rei Arthur, tem a princesa, tem o bruxo malvado, mas que por trás de tudo isso ela tem um subtexto muito rico. Então eu não sou fã apenas por ter essa parada nerd, a gente tem essa pegada nerd forte, mas não é só por isso que eu amo Star Wars, foi porque ele abriu meus horizontes, ele trouxe algo mais pra minha vida em termos de sonhos, de ver as coisas maiores, de ver a aventura acontecendo. Mas Star Wars traz pra mim uma possibilidade de fugir desse dia a dia que a gente tem e ir pra um outro mundo, uma outra realidade, curtir muito, porque é tudo muito divertido. E é nas palavras desses fãs de Star Wars que eu me despeço de vocês, esse vídeo especial feito especialmente pro dia 4 de maio, dia do Star Wars, dia que o nome já remete 100% a Star Wars, May the 4th. É por isso que foi considerado o dia de Star Wars, por causa da analogia com a frase muito famosa, que a força esteja com vocês, com você. Dia 25 de maio é o dia do lançamento de Star Wars Episódio 5. Então no dia 25 de maio a gente traz um vídeo falando também de Star Wars Episódio 5. E para encerrar, eu vou fazer que nem eles fizeram. E Star Wars entrou na minha vida, eu tava na faixa dos 12 anos, não tenho muita certeza. Tava deitado, conversando com meus pais e mudando de canal, tava passando no SBT um filme e tava na cena em que tinha um homenzinho verde falando com um rapaz loiro num pântano e eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí eu parei pra assistir, olhando assim, e perguntei pra minha mãe o que era. Minha mãe também é um pouco nerd, então falou de Star Wars, já tinha ouvido falar da boca de alguns amigos no colégio. Então eu fui numa locadora perto, aliás a dona da locadora era amiga minha e da minha mãe na época. Então a gente pegou todos os filmes de Star Wars e levou pra casa. E eu lembro que o filme de Star Wars era gigante, então eu fazia o quê? Eu assistia um filme e meio todo dia, porque eu queria terminar logo, então eu assistia e pausava, aí eu dormia, daí no dia seguinte ia pra escola e voltava, assistia e pausava, sabe? Tipo, foi em uma semana que eu conheci Star Wars, tipo, nessa pegada assim, e dali pra frente influenciou muito minha vida, por causa da criatividade, Jornada do Herói, é algo que influenciou grandes livros, grandes filmes. E isso influencia muito em mim, porque eu sempre fui um cara que gostou muito da criatividade, muito de criar, de escrever. Então Star Wars acaba tendo uma influência. E o nome do canal, né, Distúrbio na Força, não veio de qualquer lugar. Esse nome tem uma história engraçada, porque era o e-mail que a gente usava no blog que a galera tinha, que eu, o Matheus, o Pedro e o Diogo, a gente tinha muito tempo atrás. E quando a gente começou a discutir, a gente falou, não existe nada mais a nossa cara do que o Distúrbio na Força. Então fica aqui a nossa singela homenagem a esse dia de Star Wars e esse vídeo que é feito de fã para fã. Então aproveite seu 4 de maio. Aproveitando que esse vídeo está saindo cedo agora, o Star Wars Battlefront tá com umas promoções por causa do dia 4 de maio. Inclusive parece que vai ser liberado para poder jogar durante esse dia. Então se você sempre que jogar o Battlefront não conseguiu, talvez esse seja o momento de você estar jogando. Se você quiser jogar comigo, joga aí nos comentários o seu nick, a gente pode jogar depois. E é isso aí, bom dia 4 de maio pra vocês e que a força esteja com vocês.